Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia, tenho 19 anos e esse é o canal Diário de um Luto. O vídeo de hoje será sobre amizades. É mais um vídeo do quadro Coletânea de Emoções, que fala um pouco sobre como eu me sinto, o que eu penso. O sentimento de afeto é algo que todos sentimos, talvez em menor ou maior proporção. Eu acredito que para a maioria de vocês é um pouco difícil falar sobre amizades, identificar se realmente a pessoa é seu amigo, ou se tem algum interesse, ou se é pra somente não ficar sozinha. Quem nunca teve aquela dúvida, caramba, será que a pessoa realmente gosta de mim ou não quer ficar sozinha? Eu acredito que os amigos são aqueles que suportam você mesmo na sua inutilidade. Quando você gosta de alguém, você não gosta de alguém pelo que a pessoa tem a oferecer pra você, mas você ainda continua amigo dela mesmo ela ficando doente, quando ela se sente mal e quando ela não tem realmente mais nada para te oferecer, a não ser a amizade dela. Podemos usar como base o autor Franz Kafka, no livro dele A Metamorfose, sobre o Gregor Samsa. Ele virou um inseto, todos tratavam ele com nojo, como se ele fosse realmente um peso, um fardo, algo que ninguém gosta e sente nojo. Não é uma novidade você se sentir assim quando você tem um transtorno mental ou uma doença, ou quando você falha. A pessoa entende que esses porém são você, não é algo que dê pra mudar. Então a pessoa gosta de você e não só das partes boas de você. As pessoas, elas não se importam muito com o real sentido da amizade. Elas querem ter muitos contatos no WhatsApp, elas querem ter muitos amigos para ir pra festa, conhecidos. E aquela amizade, ela vai se desgastando. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que se consideravam melhores amigas, postavam fotos juntas, viajavam juntas, e durou acho que no máximo 3 anos. E sim, a amizade você não tem às vezes que leva pra vida toda. Só que conforme esses 3 anos dessa pessoa que eu conheço, ele se perdia por brigas que não tinha porquê. Você ter uma amizade, você aprende a não brigar com a pessoa e sim discutir porque você não quer perder a amizade. Um conselho que eu posso dar aqui é para vocês aprenderem a identificar quem realmente é amigo de vocês, quem realmente tá com vocês. O primeiro a te machucar nunca vai ser o seu inimigo. E eu acho que é onde dói mais. Porque você pensa, caramba, eu confiava nessa pessoa e essa pessoa me virou as costas agora que mais precisava. Com o tempo, você vai percebendo como realmente as coisas funcionam. Eu sou uma pessoa que eu acredito que as pessoas se completam, elas se atraem. Se você estiver em um determinado contexto, situação, momento de vida, se você age, se comporta, pensa sempre de um jeito, você vai logicamente ter amizades iguais. Aquela amizade que você realmente gosta. Ah, mas opostos também se atraem. Sim, também. Mas eu tô falando de pessoas que são parecidas com você. Que você não precisa falar nada, que a pessoa já entende. É como se fosse uma sintonia, vocês se entenderem. É difícil encontrar pessoas assim. Para você ser sociável, você infelizmente tem que suportar muita coisa que você não quer. Às vezes você não gosta da pessoa, porque você tem que ser obrigado a falar com a pessoa por conta de uma faculdade, de um trabalho, enfim. E você nunca sabe se a pessoa tá agindo de falsidade com você, ou se ela realmente gosta de você, ou se ela tá te suportando. Eu sou uma pessoa muito sociável. Eu converso com todo mundo. E muitas pessoas chegam até mim e me perguntam, nossa, mas como você consegue? Eu queria ser como você. Eu posso afirmar pra vocês que pelo menos umas 65% de 100%, das pessoas que eu converso, elas não são pessoas que eu traria na minha casa, mostraria minha família, que eu pensaria em ter, sei lá, um relacionamento. Não é porque você conversa com a pessoa que você tem que ser muito íntimo da pessoa. Eu aprendi com o tempo a separar as coisas. Assim, tem amigos para você ir pra festa, tem amigos para você ir beber, tem pessoas para você ir jogar sinuca, para você ler um livro, para você debater questões de filosofia, pessoas profundas, pessoas que você vai na praia ouvir uma MPB, pessoas que são do funk. Então, o
ideal é ter vários amigos, de formas diferentes de agir e pensar. Até mesmo para você não se limitar somente naquele círculo, naquela pessoa e naqueles pensamentos. Assim você vive um pouquinho mais tranquilo, porque você não se prende somente no seu círculo, no seu eixo, no seu pensamento. Mas você pode explorar outras possibilidades, outros pensamentos, outros pontos de vista que são totalmente diferentes do seu. E por último, tem amigos, os quais você realmente confia, que são poucos, que você leva na sua casa, que você convida para o seu aniversário, que você mostra para sua família, que eles vêm na sua casa, que você empresta seus livros. Gente, para mim, emprestar livro é a coisa mais íntima que tem. Eu não empresto meus livros para qualquer pessoa. E às vezes você tá com o coração um pouco pesado, assim como eu agora, porque você conhece pessoas e desconhece pessoas. Você pensa que elas são de um jeito e elas te mostram que são de outro. Você pensa, caramba, mas então qual o sentido das relações sociais? Se a maioria é um conjunto de máscara, interesse e status. É aí que tá. Essa é a superfície. É o que você tá vendo. É o que talvez aconteça. E realmente tem pessoas que são assim, que só falam com você por algum motivo que elas vão ganhar algo em troca. Só que por baixo disso, existem outras superfícies. Eu sou uma pessoa que organizo eventos, festas, luau, palestra, sei lá, teatro. Eu tenho que ser comunicativa e eu aprendi isso com o tempo. Quando você quer atrair pessoas legais, você tem que ser uma pessoa legal. Eu tô falando legal no sentido de você ser uma pessoa carinhosa, você saber se conectar com as pessoas, porque somente assim elas vão poder se conectar com você. E quando você organiza eventos, você percebe que outras pessoas se conhecem e que essa troca é possível, porque uma faculdade, um trabalho, uma família, você não tem somente um status de relação social para estabelecer e se formar e ganhar dinheiro, enfim. Não é isso. Porque tem pessoas que você pode sim criar uma afinidade, um vínculo, para que possa ser um pouco mais leve. Ah, Júlia, mas eu não ligo para relações sociais, eu gosto de ficar sozinho. Tudo bem. Só que cuidado com a solidão. Porque existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Às vezes a pessoa que não tem ninguém é a pessoa mais triste que tem. E isso eu posso usar de exemplo um livro chamado O Espelho. Fala exatamente sobre arrogância. Existia um homem e esse homem se achava melhor do que todo mundo. Muitos parentes, muitas famílias dele estavam lá na casa com ele, só que chegou a um ponto que ele se olhava no espelho e falava: eu sou o melhor. Eu sou o melhor daqui, vocês são piores do que eu. Ele, na sua soberba, com tanto dinheiro, com tanto status, ele ficou sozinho. Porque as pessoas tentavam se conectar com ele, tentavam conversar com ele. E ele ignorava. Ele se achava melhor para conversar com elas do que conversar com elas, sabe? Uma relação social, ela é uma via de mão dupla. Você não conversa sozinho. Você tem que falar e o outro responder. E às vezes você fica pensando, caraca, a pessoa não fala comigo. Por que você não vai falar com a pessoa então? Porque às vezes esse comportamento mesquinho é exatamente o que bloqueia você das pessoas, as pessoas de você. Quando você aprende que ninguém é melhor do que ninguém, as coisas vão evoluindo um pouco mais. Porque a pessoa que já é melhor, ela não tem o direito de se achar melhor do que ninguém. Ela é melhor no quê? Em algumas características. E mesmo que for, o ponto-chave de alguém é a humildade. Se você sabe alguma coisa, você tem que ensinar. Porque nada adianta você ter um conhecimento se você não compartilha ele. Porque você vai morrer e o pensamento, o conhecimento vai morrer junto com você. E se você não compartilha ele, ele morre. E ninguém vai ficar sabendo.
E eu percebo muitas vezes que as pessoas são egoístas. Elas são muito envolvidas com o próprio ego delas. As relações se tornaram tão supérfluas, como diz o Zygmunt Bauman, que hoje em dia é só você excluir um contato do WhatsApp, você parar de seguir no Instagram, você bloquear a pessoa. E é isso que se limita às pessoas. Essa relação superficial, onde tudo é líquido, tudo é descartável. Só que você não quer se aprofundar naquela pessoa, você não quer conhecer a fundo aquela pessoa e falar, caramba, a gente não precisa brigar por causa disso, a gente pode conversar, vamos tentar resolver. É mais fácil você bloquear e esquecer a pessoa. Esse foi o meu pensamento e agora eu vou trazer um amigo meu aqui nesse vídeo